Mulheres Conectadas. Oferecimento Alfareta Contabilidade. Serviço estratégico e humanizado para sua empresa no Brasil e no exterior. Milenare. Um novo padrão em farmácia de manipulação. Espaço Mais. Estética avançada. Beleza e bem-estar em um só lugar. Olá, bem-vindos ao Mulheres Conectadas. E hoje vai ter uma entrevista tão interessante. Se você é mãe, se você ama alguém, se você quer que esse planeta siga em frente, você não pode perder o programa de hoje, porque nós vamos aprender coisas que eu tenho certeza eu não imaginava e eu acho que você aí de casa também. Você sabia que aquele glitter que você usou no carnaval, no bloquinho que você foi, chegou em casa, tomou um banho, ele foi para o ralo e ele foi parar lá nos oceanos? Microplástico. Já eu vou receber aqui a Laura Fagundes. Ela é oceanóloga, mestre em oceanografia biológica e ela tem atuação na área de conservação marinha associada à poluição do oceano por plásticos. Isso é tão amplo, gente, e tem tantas coisas que a gente nem imagina, são tantas camadas, porque, não sei vocês, né? Quando eu vou pra praia, se eu tô lá no mar, eu vejo algum plástico, alguma garrafinha, qualquer coisa, eu tiro tudo, porque eu fico imaginando a tartaruga comendo aquilo e morrendo, todos os animais marinhos, né? E eu vou tirando tudo, eu saio carregada sempre do mar, infelizmente, né? Eu acho que a educação a gente tem que levar especialmente para a natureza, porque é lá que os nossos filhos vão viver, nossos netos, nossos bisnetos, enfim, se a gente quiser que esse planeta continue, né? E aí que a gente não sabe quantas camadas existem por trás disso tudo. Então já no programa de hoje nós vamos conversar sobre isso. Aproveita, faz o seguinte, aponta teu celular para esse QR Code que está aqui na tela, manda sua mensagem, seu recado, conta para mim o que você faz para preservar o meio ambiente. Se estiver vendo também através das redes sociais, no canal do YouTube, coloca lá nos comentários e compartilhe, porque esse tipo de entrevista é que a gente precisa disseminar e contar para as pessoas, porque são pequenos gestos, pequenas atitudes que nós podemos fazer para transformar o planeta e deixar ele bem melhor para os nossos filhos, enfim, para as próximas gerações e a gente também, né, poder usufruir. Aproveita e me segue nas redes sociais, @CláudiaLoia, manda sua sugestão de pauta para a gente conversar, bater um papo. Eu adoro conversar com vocês por lá. Claro, segue também, né? Canal ABC Oficial _, para ficar por dentro aí de todas as notícias aqui do nosso ABC Paulista. Agora, faz o seguinte, aquilo que eu sempre falo para você, já sabe, né? Pega teu copo de vidro, não vai no plástico não, tá? Seu cafezinho, senta comigo nessa horinha e vem curtir o Mulheres Conectadas, porque tá imperdível. Gente, o assunto de hoje é tão interessante. Chama todo mundo, chama seu filho, seu sobrinho, seu afilhado, as crianças, o futuro, né, desse mundão aqui para assistir, porque a gente vai aprender tanto. Em 3 minutinhos, conversando com a Laura aqui, já vou apresentar para vocês, eu já aprendi tantas coisas. Vamos dar boa tarde para ela e boas-vindas. Obrigada por ter vindo ao programa. Obrigada pelo convite. Tão importante e tão bacana tudo que a gente vai trazer para o pessoal de casa hoje, porque são coisas, claro, eu acho que quem tem o mínimo de amor, de consciência, de né, respeito pelo próximo, já não leva lixo para a praia, já pega, leva sua sacolinha embora. Mas a gente pensa sempre, né, Laura? Não vou deixar lixo na praia, não vou jogar o lixo no mar. Mas o glitter que a gente usou no carnaval tá lá no mar? Então, a gente tem essa mania de achar que a poluição que vai estar presente no ambiente marinho vai ter que acontecer diretamente lá. Então, ou em praia, ou em navio, barco, esse tipo de interação. Mas o que muita gente não entende é que o que a gente consome em São Paulo, por exemplo, seja a bituca de cigarro, seja o próprio glitter,
A gente chega em casa, do bloquinho, lava o glitter do rosto, ele desce pelo ralo, vai parar no sistema de esgoto, dali ele vai para os rios e dos rios normalmente deságua no oceano. A gente fala que o oceano, na verdade, é um grande recipiente, porque ele recebe tudo que a gente produz e não quer mais, né? É um destino final infeliz que mascara um pouco o lixo. Então a gente não consegue ver o glitter que vai parar no oceano. A gente não consegue ver as bitucas que a galera joga no chão, desce pelo bueiro e vai parar no mar. Por isso que falta essa conscientização de ligar esses dois pontos, sabe? O que você faz aqui vai prejudicar o meio ambiente como um todo. Com Desde a certeza. enchente que vai acontecer aqui, como nós estamos vendo inúmeros casos acontecendo, especialmente aqui no ABC, enfim, Zona Leste, mas no mar também, na natureza como um todo, né? E aí, que mais? Quais mais produtos? Como que nós podemos ajudar, né? Qual é a nossa parte nisso? Existem produtos que, por exemplo, o glitter que não leva esse microplástico. Quais são os outros produtos que a gente pode trocar ou ter de alternativa para evitar a poluição, né, dos mares? Olha, eu acho que o primeiro passo, na verdade, vem de uma conscientização. Então, tem muita gente que não sabe que o glitter é plástico, que muitas vezes aquelas bolinhas esfoliantes de produto de rosto e de pele também são feitas de plástico. Eu acho que falta uma base de educação ambiental, primeiro, para a gente entender o problema, né, antes de pensar nas soluções. Então, falta muitas escolas abordarem esse tipo de tema com os alunos. As pessoas realmente não têm essa informação, né, de como que funciona a poluição por plástico. E esse tipo de poluição, a poluição marinha por plástico, é considerado um dos maiores problemas ambientais da atualidade, né? Então, já era para ser um tema bem mais discutido, bem mais presente. E a partir disso, de ter uma consciência do que pode impactar ou não, a gente começa a pensar nas alternativas, né? Então, ninguém precisa ir para o carnaval sem glitter. Existem diversas marcas que já fazem glitter biodegradável, à base de cana, à base de diversos componentes, que eles são muito mais ecologicamente corretos, né? Então, são materiais que, quando vão parar no oceano, eles não vão agredir, tal qual o plástico, né? O plástico é um componente que demora até 400 anos para se degradar. Então, o glitter que a galera usou no bloquinho esse final de semana vai ficar lá até o bisneto dessa pessoa tá usando glitter, entendeu? O problema do plástico, principalmente, é o tempo de duração dele, que é muito longo. E a gente usa para tudo, né? Então, também é importante entender que o plástico não é bem o inimigo. O plástico é uma ferramenta muito versátil, muito econômica. A gente usa na medicina, a gente usa para tecnologia, é importante. O plástico foi uma questão muito interessante da evolução humana, mas a gente não tem a maturidade para ter uma ferramenta tão incrível nas nossas mãos. Então a gente não tem essa noção do que é plástico, o que não é, quanto tempo fica no oceano, como que vai parar lá e os impactos que vão acontecer no oceano, né? Qual que é o problema de ter esse plástico lá? Os animais vão ingerir, os animais podem se enroscar nesse plástico, tem muito animal marinho que respira ar, então se ele ficar enroscado ele não consegue subir para respirar na superfície. Esses plásticos têm aditivos tóxicos, diversos componentes que, quando ingeridos, vão fazer extremamente mal para o animal. Além de que esses plásticos, tais quais o glitter ou as bolinhas dos esfoliantes, eles são microplásticos, né? Aí a gente já abre uma gaveta totalmente nova de problemas ecológicos, porque os microplásticos são aqueles que têm entre 1 e 5 milímetros de tamanho, então eles são bem pequenos. E aí, nisso, eles vão estar mais disponíveis para organismos menores consumirem eles. Então, pensa assim, a gente vai ter no oceano uma teia trófica que tem o peixinho, o peixe médio e o peixão. Vamos resumir bem para ficar bem fácil de entender. Aí o peixinho, ele vai conseguir comer esse microplástico porque ele é muito pequeno, só que ele vai comer uma bolinha de microplástico. Só que o peixe médio, ele vai comer 10 peixinhos pequenos, então nele vão ter 10 pedacinhos de plástico. E aí o peixe grande vai comer 10 peixinhos médios, então ele vai ter 100 pedacinhos de plástico. Então, ter plásticos presentes no oceano de um tamanho tão pequeno é um problema ainda maior do que ter os plásticos grandes, além de ser muito mais difícil de tirar, de fato, da água, porque a gente mal consegue ver, né? Tem bastante coisa. Nossa, é mais profundo ainda do que a gente imaginava. Hoje em dia, né, qual é a situação atual dos oceanos com relação, claro, à poluição, enfim, e aos microplásticos que a gente está falando aqui agora? Olha, não é um cenário muito positivo, na verdade. Eu gosto de pensar mais de uma forma realista do que de uma forma negativa também. Mas o plástico já é considerado um poluente onipresente no oceano. Então ele está
em tudo, né? Como o oceano é um ambiente aquático, é muito diferente do que a gente está acostumado aqui no ambiente terrestre, porque as coisas se movimentam muito mais, se misturam muito mais, é tipo um sopão de biodiversidade, plástico e tudo junto. Então, a velocidade com que as coisas ocupam o espaço do oceano é mais rápido até do que ocuparia no ambiente terrestre. Então, a gente já está acostumado a achar plástico em qualquer praia que a gente for. É muito, muito difícil você chegar num ambiente de praia e você não encontrar plástico, ou você mergulhar e você não vê nenhum plástico. Já foi encontrada sacola plástica na Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo. São 11 quilômetros de profundidade, Nossa. 11 mil metros, e já encontraram Onde tem plástico aqueles lá. animais diferentes, A gente assim, nem né? sabe tudo que tem, na verdade, né? E é bem complicado, né? Porque isso já tá presente dentro dos organismos. Para quem consome animais marinhos, por exemplo, muita dessa galera também vai acabar consumindo plástico que está presente nesse organismo. É um problema de saúde humana já, a questão do plástico, né? Até, como eu falei, tem questões tóxicas da composição dele, aditivos. Ele absorve também poluentes que podem estar na água do mar. Então, é bem complicado. O cenário ele não é muito positivo, mas ainda tem muito espaço para melhora, né? Você perguntou antes o que a gente pode fazer. Agora que a gente, agora vocês anotem. Tem que chegar nessa parte. Educação ambiental é o primeiro ponto. Então, tem que estar na escola das crianças, tem que ser para adultos também. Eu já dei palestra para gente idosa, eles se interessaram muitíssimo, porque apesar de não ser a galera Porque que está começando... Não se falava, né? Exato, na exato. deles. O plástico começou a ser produzido em escala super industrial nos anos 50. A Várias galera dessas de 1940, pessoas... 1950, que tinha acabado de nascer. Exato, não e não tinha esse tipo de educação. Como eu falei, ainda falta hoje em dia, né? A gente tem um acesso muito grande à informação, principalmente os jovens que já cresceram com Instagram, TikTok, com tudo, mas tem uma falta de informações corretas. Então, a gente tem muito as fake news rolando para todo lado, o que realmente é importante, o que não é. Eu não sei se você chegou a ver aquela história da tartaruga com canudo no nariz, que foi um vídeo que Eu vi. viralizou. Eu sei qual que é. Acho que vocês aí de casa devem ter visto todo também. mundo viu. Todo mundo. Que eles pegam a tartaruga num barco, tiram o canudo. Esse vídeo viralizou absurdos e as pessoas travaram uma guerra contra os canudos, porque os canudos de plástico estão matando as tartarugas e é o fim do mundo. Só que os canudos de plástico não representam nem 1% dos resíduos plásticos que a gente tem no oceano. E aí o que acontece? As empresas que divulgaram essa informação, os perfis que divulgaram essa informação, eles acabam convencendo as pessoas que o problema é o canudo. A pessoa fala, eu não uso canudo mais, parei de usar canudo, estou fazendo minha parte, não preciso fazer mais nada. É o que a gente chama de greenwashing, né? Quando você vende uma ideia como muito sustentável, mas o impacto dela não é suficiente. Então, você deixar de usar canudo é bom, né? Até porque eu nunca consegui entender a dificuldade de levar um copo até a boca. Água de coco eu até entendo, mas é muito simples, né? Tomar coisas. Mas só deixar de usar canudo não é o suficiente. Então, o ideal é que as pessoas não peguem uma ideia dessas, tomem pro coração e achem que elas estão Porque a fazendo internet vira aquele sensacionalismo, né? Exatamente. E aí tem aquela música de emoção. Nossa, e aí... Não, e fez certo. Se você parou de usar canudo, né? Exato, tá certo. não tá errado. Continue não usando, né? Mas não é só isso é muito pouco. A ideia é não parar por aí, né? E aí, então, a gente não quer parar por aí, a gente quer fazer mais. Uhum. Então, na hora de escolher produtos de beleza, quem já imaginou por isso? E até, assim, agora eu tô aqui, é ruim pra gente colocar plástico Com no certeza. rosto, na pele, seja onde Com for. certeza. Então, quais alternativas a gente tem aqui também? Pensando, né, claro, além do que eu falei no comecinho aqui. Óbvio que você vai pra praia, não vai jogar bituca de cigarro na Exato, tem algumas coisas que nem praia. precisavam ser ditas, Não né? é? Obrigada, gente. Por Mas favor, precisa. né? Agora, e as demais coisas que você fala, ai, Laura, isso daqui ninguém pensa, ô, Cláudia, isso daqui ninguém pensa e suja. Quais mais dicas você pode dar pra gente? Eu acho que partindo que já tem uma educação ambiental de base, que é o início, aí a gente já vai para um próximo passo, que é tentar entender que produtos e que marcas são ideais ou não. Então, essa questão dos esfoliantes, por exemplo, se você for ver nos ingredientes do produto, vai ter lá se ele é de plástico ou não, e muitas vezes as marcas que fazem biodegradável vendem os produtos com esse selo, né? Então, tipo, o nosso Biodegradável. exato. Nosso esfoliante não é à base de plástico.
Porque, querendo ou não, esse mercado verde está expandindo, né? Ainda bem, né? Então, que só ele exato. sobreviva. Então, as marcas têm vontade de falar que elas estão fazendo produtos sustentáveis, até porque melhora a imagem delas e elas estão certíssimas. Tem que usar isso a favor mesmo. Claro. Mas assim, no rótulo vem escrito plástico? Vai depender da composição plástica, porque tem polietileno, enfim, tem diversos tipos É de plástico. melhor você procurar, então, que tiver o selinho biodegradável. Isso, marcas que não utilizam esfoliantes à base de plástico. Provavelmente vai Aquelas ter... marcas de produtos veganos, geralmente Então, já estão dentro, geralmente já estão dentro. Eu sou vegana também há muitos anos, né? Então eu já estou acostumada com essa linha de produto. Normalmente uma base bem mais natureba, né? A gente tem grandes marcas brasileiras que utilizam produtos brasileiros, né? Tudo retirado daqui, que também são super sustentáveis. Não precisa ser marcas super caras, isso é uma questão também. A galera acha que se for viver de forma sustentável vai ser tudo muito caro, porque que se você for comprar um produto vegano, que está escrito vegano, ele é 10 vezes o valor do normal, só que existem formas mais simples de você consumir de forma ecologicamente correta. Como eu falei, tem muita marca brasileira com valores normais que faz esfoliante à base de semente de maracujá, um monte de coisa dá para usar. Até você fazer em casa, gente, com açúcar. O pessoal faz com fubá e mel. Né? Dá super certo. Dá Açúcar super também certo, dá super açúcar certo. Também. Aí, para a questão dos glitters, existem as marcas biodegradáveis também. Se você jogar glitter biodegradável no Instagram, no TikTok, você já vai achar diversas. E brilha igual, é a mesma coisa, não tem nenhuma diferença absurda. Acho que talvez seja um pouquinho mais difícil de achar, porque você pede pela internet, em vez de comprar em qualquer lugar, mas de valor, até onde eu sei, também é bem normal. Acessível. Então, são questões de consumo que você vai se adaptando, né? Tem um problema muito grande dos plásticos, que é o plástico de uso único, né? Então, quando você comprar a garrafinha PET, que você vai usar uma vez, vai jogar fora, não é melhor você ter um filtro em casa e ter a sua garrafinha de metal para levar para cima e para baixo, que é bem melhor, bem mais fácil, né? Embalagens de isopor também, quando for possível evitar, porque é de uso único. A garrafinha você até consegue encher de novo depois, mas isopor você não reutiliza para praticamente nada. E isopor não é reciclado no Brasil, isso muita gente não sabe também. Olha, não sabia. O isopor é um componente reciclável, mas que não é reciclado no Brasil, porque a reciclagem é uma atividade financeira, econômica, e o isopor é muito leve. Então, para ele valer a pena financeiramente para ser reciclado, tem que ser quantidades muito grandes. Aí no Brasil não se recicla. E o próprio plástico a gente recicla em torno de 20%. Então, é muito pouco ainda. O ideal, apesar de ser importante você separar o seu lixo, o ideal é começar um pouco antes. Então, você tem que pensar na forma como você está educando seus filhos, no conteúdo que você está consumindo também. Então, ter certeza que tudo que você está vendo está sendo retirado de fontes confiáveis. Consumir de forma correta, entender que atividades são mais ou menos poluentes, né? Por exemplo, atividades que exploram o oceano costumam ser bem poluentes. Pescas industriais são atividades que acabam deixando muita rede para trás, muito plástico para trás. Se você consumir pescado dos pequenos produtores, artesanais, que tem um monte de lugar que a gente consegue acessar isso, tem um monte de mercado de São Paulo, e para a galera do litoral é ainda mais fácil. Você consome do pescador caiçara, você está fazendo uma atividade super sustentável. Porque essas não são as pessoas que estão querendo tirar tudo do mar. São as pessoas que estão querendo viver daquilo e ter uma troca honesta ali, tá? É muito mais tranquilo. Agora, a pesca industrial é uma atividade que polui muito. Eu acho que aí, entendendo quais atividades você quer ou não apoiar e ir mudando hábitos aos poucos. Eu acho que nada pode ser muito drástico. Se você chegar em casa e olhar para sua família e falar: não consumimos mais plástico. Eu já sou essa, eu quero chegar em casa hoje, assim. Não vamos tirar tudo, porque a gente não tem mais garrafa, não tem mais o esfoliante, não tem mais o glitter, né? Normalmente esse tipo de coisa muito brusca dá uma... E não é sustentável, né? A gente faz um tempo e depois não leva pra vida. Exato. Tem que levar pra vida, Exato. gente. E aí, por exemplo, você tem um monte de produto assim em casa, você vai querer jogar fora para comprar os novos, para ser sustentável? Eu acho que é uma questão de ir entendendo o problema aos poucos, vendo onde o plástico está ou não presente. Hoje em dia já tem muita alternativa para tudo. Existe shampoo sólido, por exemplo, para você não comprar o shampoo que vem na embalagem de plástico. Eu adoro, gente, é ótimo, de barra. Inclusive. Eles não ocupa espaço, é maravilhoso. Para viagem é muito bom. Muito bom. Então, acho que são pequenas coisas no nosso dia a dia que a gente vai entendendo os hábitos. E isso vem mais de questionar, né? Tipo aquela coisa que você chega no mercado, tem uma fruta cortada numa embalagem de isopor com plástico filme por cima. Mas é uma fruta que vem com a casca que a natureza faz perfeita, e você não precisava de uma embalagem para aquilo. É olhar para isso com um certo senso crítico e falar: esse plástico está aqui de forma não necessária, entendeu? Usar ele, ter Tupperware de plástico em casa, que você vai usar 1 milhão de vezes, isso não é o problema, entendeu? O
porque você vai usar ele até aquilo ali não ser mais útil e provavelmente mandar para reciclagem. Como eu falei, o plástico não é o vilão, é a forma como a gente usa ele. E a forma como ele é. Como ele é o uso de descarte, né? Uso rápido. E Muito sabe o que eu rápido. vi também? Que você tomar água direto da garrafa plástica, essa garrafa no transporte pode ter tomado sol, não sei o quê, e eles liberam Sim. ali várias cacas que você não gostaria de ter dentro do seu corpo. Isso pode né? acontecer mesmo. Tem isso também. E, gente, eu viajei para os Estados Unidos, né? E eu acho que lá é pior ainda o consumo de plástico. É tudo tão descartável, lá é tudo tão muito industrializado também. que eu fiquei assustada um pouco, assim, sabe, de ver. Eu acho que aqui ainda no Brasil, um pouco menos, mas lá o lixo é tudo é muito descartável. Tudo é muito usa e Lá joga tudo fora. acontece muito rápido também, né? Que pena, né? Eu acho que no Brasil, pelo menos, a gente tem uma tendência a olhar mais pro lado sustentável das coisas. Que a gente continue cada vez eu gosto mais. de pensar né? assim, pelo menos. Agora, vamos fazer o seguinte. Vai tomar sua aguinha. A gente já volta. 1 minutinho para a gente continuar esse papo, porque tem muito mais ainda para vocês. Voltamos, continuando aqui falando sobre o problema aí dos microplásticos nos oceanos. Eu estou aqui com a oceanóloga Laura Fagundes e nós já batemos um papo aqui tão bacana. A gente contou para vocês que o glitter vai lá para o mar, o que você usa aqui e vira microplástico, que aí os peixes consomem, a gente consome também. E a gente estava conversando aqui, né? O que a gente ainda não sabe qual é o resultado disso tudo, né? Porque, igual ela falou, essa produção toda de plástico começou aí a partir dos anos 50, então nós somos a geração que estamos consumindo tudo isso, né? Exatamente. Querendo ou não, o plástico é novo, né? Na escala de tempo humana, é extremamente novo. E a questão é que já tem estudos apontando que tem microplástico e nanoplástico, que é ainda menor, né? No sangue, na placenta, no coração humano, em diversos outros compartimentos, o que é muito preocupante. Porque, como eu falei anteriormente, os plásticos eles vão ter compostos tóxicos que são da própria produção, mas também, quando eles estão no oceano, eles absorvem certos componentes químicos que podem ser ruins para a gente, que ficam colados nesse plástico, né? Além de que os plásticos podem ser colonizados por outros organismos que podem ou não ser nocivos, né? Mas quando esses microplásticos entram no nosso corpo, a gente ainda não tem direito como saber quais que vão ser os reais impactos, né? Com certeza não vai fazer bem, que é uma coisa totalmente artificial e que o nosso corpo não processa, né? Então, como eles ficam até 400 anos no oceano, no nosso corpo não vai ser muito diferente. Vai embora com a vive gente. Isso tudo. Então, a gente está começando a entender agora como que esse processo é impactante para a gente, né? Até eu acho que isso é uma coisa útil de se saber, porque fica ainda mais alarmante. Acho que quando os impactos ambientais acontecem no oceano, a gente tem uma tendência a não ver muito. Porque tudo que está no oceano é submerso, né? A gente vê azul por cima. Então, a gente começou a descobrir o que está acontecendo porque as pessoas como eu, enfim, quantos outros pesquisadores, a gente vai atrás de entender o que está acontecendo. Mas, em geral, é muito camuflado, né? E aí, quando esse impacto começa a chegar no nosso corpo, eu acho que traz um senso de urgência maior, né? Faz as pessoas quererem entender melhor, porque é um impacto muito sério. E fatalmente vai chegar, gente, que é uma cadeia, né? A gente consome os frutos do mar, os peixes, a própria, enfim, água dos rios também, porque esse plástico passou ali também, né? Antes de desembocar no mar. Então, assim, a gente tem que pensar como um todo. E aí, que a gente falou aqui dos produtos, dos cosméticos, né? Dos biodegradáveis e da gente fazer pequenas trocas no dia a dia, como ela disse, do shampoo dele ser em barra e a gente trocar ali as embalagens plásticas. Hoje em dia, né, tem muitas empresas, tem uma brasileira que faz muito refil, né? E aí também é bacana, porque aí sim, é o que ela disse, aquele plástico, não tem problema você comprar o plástico, desde que você use, que ele tenha vida longa. Exato, de forma longa. E como eu falei, e entendendo aos poucos, né, a questão. Acho que quando a gente faz um terrorismo muito grande de conservação, e pessoas como eu que trabalham com isso, a gente acaba caindo nos mimizentos. Ai, porque nem é tudo isso. Ai, que chatice. Ai, não aguento mais ouvir falado. Então, eu sempre tentei ter uma abordagem um pouco mais light, assim.
Então eu sugiro, olha, você pode trocar a garrafinha de água, que é uma coisa clássica. As pessoas que eu conheço que fumam cigarro, por exemplo, eu falo, pô, bituca no chão não dá, entendeu? Eu sou daquelas pessoas que faz os amigos catar a bituca no chão, porque eu não aceito de jeito nenhum a bituca no chão. Você pode sair com um potinho de plástico com areia no fundo, você joga as bitucas, é ótimo, é super prático. Você leva o seu saquinho para jogar em casa. Acho que a gente vai se adaptando e eu vou tentando jogar as ideias aos poucos. É no lixo, assim. né? Lixo é no lixo. Não é no meio ambiente, Não. seja onde você for, onde quer que você esteja. E aí, falando agora o mais básico, né? Isso aí são coisas que a gente não pensava, né? O glitter que você toma banho, esfoliante, taraná. Agora, quando a pessoa vai na praia, né? Eu vejo que tem gente que às vezes finge que esqueceu. Uhum. Nossa, eu sou daquela que fala, você Opa, esqueceu, eu faço. também. Você faz também? Tem que ser. Ah, eu faço, porque eu Tem que não tô ser. passando vergonha. Quem tá passando é a pessoa que Exatamente. deixou. Né? Se eu acho deixar lixo para trás uma falta de educação tremenda, assim. Muito. É uma coisa muito básica. Você entender que se você produziu aquilo é seu, você tem que levar embora. E faz o descarte no lixo. Mesmo na praia, tem as lixeiras na praia. É só você andar, 10 metros. Exato. Né? A lixeira tá ali. E aí, a gente vê também, às vezes, eu vejo fralda, absorvente. Nossa, tem de tudo. Absorvente interno. Tudo. Eu participei de uma expedição que a gente já mostrou resíduos pela costa brasileira. No Maranhão, a gente achou pneu. A gente achou uma geladeira inteira, toda enferrujada, na praia. Geladeira inteira. As pessoas têm uma ideia de que o mar é tipo um buraco infinito. Um buraco negro, então, né? A gente pode jogar... Vai embora, nunca mais. Some, porque você joga, afundou, sumiu. Só que agora tem dados que estão mostrando que até 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe no oceano, por exemplo. Esse dado é assustador, ele é muito real. Porque justamente por esse descuido, né? Essa coisa de, se eu botar ali, vai sumir. Né? É muito grande, como é que eu vou impactar uma coisa que é tão grande assim? O oceano ocupa 70% do nosso planeta, né? Tanto o planeta Terra, para mim, está erradíssimo. Tem que ser planeta oceano, planeta água. Planeta Terra não faz sentido nenhum, né? E uma hora isso vai aparecer. Uma hora vai aparecer, já está aparecendo, né? Volta. Então, agora, olha que triste, vai ter mais plásticos do que peixes. Essa é a previsão bem... Se a gente não fizer nada, né? Se a gente não começar aqui. Às vezes, é porque a gente pensa, né? Nós somos tão pequenos, sou só eu. Mas se você não começar, só você, e depois só a sua vizinha, se todo mundo tiver essa cabeça, mas só eu, não vai adiantar. A gente não anda para lugar nenhum. Não vai. Começa no individual mesmo a mudança. Pra na sua casa, no pequenos dia a dia, hábitos. né? Nossa, sabe o que a gente podia fazer depois? O Insta da Laura tá aqui no GC. Você passou? Tem o Instagram dela aqui. A gente podia ter, não sei se já tem esse post lá, assim, toda semana, dicas de trocas pra gente fazer, sabe? Eu tô precisando fazer um Faz pra gente. Vou fazer. Porque, às vezes, são coisas... Eu já gosto do shampoo em barra, né? Mas são coisas... Eu nunca tinha pensado pelo lado... Eu não tinha pensado pelo lado do plástico. Tinha pensado pelo espaço mesmo, praticidade. E eu gosto de esfregante. Eu também gosto. Eu tenho um que é até esfoliante. Que limpa mais, né? Eu também, eu gosto muito. Então, assim, e devem ter outras milhares de dicas. Tem infinitas coisas que você pode dar pra gente, para que a gente consiga, aos poucos, trocar em casa. Não só separar o lixo reciclado, acho que isso aí é o básico. Isso aí é o básico. Né? E às vezes eu ouço assim, mas nem reciclam. Mas você fez a sua parte. Se vão reciclar, qual o fim que vão dar, mas tá lá separado. É separar. A reciclagem é uma atividade polêmica no Brasil, porque é difícil, né? Tanto porque a galera não entende como que separa o lixo corretamente, quanto porque é uma atividade econômica e o nosso país não tem o hábito mais forte de financiar bons hábitos, tais quais a reciclagem, mas não deixa de ser uma coisa importante de se fazer, entendeu? É tão simples você separar o lixo na sua casa. E tem que fazer, gente. Igual que eu já vi muitas vezes, gente, que vergonha. Se você faz isso, separa. Pelo amor de Deus. Olha o que sobra, jogar na pia. Não, isso é erradíssimo. Erradíssimo. Tem os locais certinhos para você descartar seu óleo. Ou você junta, você sempre tem uma vizinha, alguém que faz sabão com esse óleo. É bem então, legal. assim, eu deixo lá com a minha mãe tem várias amigas que fazem. Que legal. E é um sabão muito bom. Muito bom. Bem legal de lavar roupa, assim, que é com esse óleo. Ou você junta na garrafa e leva no descarte aí correto. Então, são vários detalhezinhos e que, às vezes, eu, quando era pequena, a gente não sabia. Às vezes ia na pia mesmo, né? Com Hoje em dia, certeza. a gente, com consciência,
nós já sabemos. Tenho certeza que você vai querer agora comprar já o shampoo em barra, que você já ouviu que é bom também. É bom, é muito E as bom. marcas poderiam investir mais, né, também? Poderiam. Ainda tem alguns preconceitos com algumas coisas sustentáveis, né? Mas acho que isso tá melhorando com o tempo. Então tem muita gente que questiona, pô, shampoo sólido, será que vai ser bom? Será que não? Aí usa e vê que é bom. Mas primeiro tem um estranhamento, né? Eu cresci achando que shampoo era uma coisa líquida, não tinha. Isso que você falou do óleo é legal também. Eu acho que existem formas interessantes de a gente ir ressignificando resíduos. Tem muita coisa que dá para fazer à base de plástico, né? Existem diversas marcas que reciclam garrafa PET para fazer tecido, por exemplo. Ressignificar o seu lixo também é um processo bem bacana, né? Então, ver o que você consegue fazer com aquele plástico. Às vezes tem um pote plástico que você pode usar. Eu vou usar isso aqui para fazer uns potinhos para cachorro de rua. Aí você bota uma raçãozinha. Você pode ir pensando alternativas, né? Porque como o plástico vai ficar aqui por muito tempo, se você tiver uma forma de ir reutilizando ele deixa de ser essa coisa banal de uso único, que é 10 minutos de uso, 400 anos no ambiente. Não dá, né, gente? Igual pote de sorvete, gente. Vira tudo pote de água. Dos bichos. Eu coloco pra cachorro de rua, assim. Pra congelar feijão. Pra congelar feijão. Quem nunca achou um feijão dentro do pote de sorvete, Abriu, né? esperou do sorvete, encontrou o feijão. E eu deixo, às vezes, no meu porta-malas, que vira e mexe, né? Especialmente agora no verão. Aquele calor, não tem nada, previsão de... Nossa, sempre tem um cachorrinho com sede, gente. Aí você já aproveita, deixa fazendo várias boas ali. ações juntas, inclusive. Não é? Ressignificando plástico e ajudando os bichinhos. Agora, as alternativas a gente já deu aqui, depois vocês vão entrar no Instagram da Laura para poder ver mais conteúdo sobre esses, né? Mas, atualmente, Laura, o que está sendo feito? É possível limpar esses oceanos? Que nem eu disse aqui, eu sempre vou para a praia e saio carregada de plástico, mas e o microplástico, né? Como é feita essa limpeza? Existe luz no fim do túnel? Dá para ser feito alguma coisa? Isso é muito caro? Não foi inventado ainda? Como é que é? Olha, primeiro focando na parte dos microplásticos, um dos grandes problemas dos micros é a questão de retirada, porque eles são muito mais difíceis de ser retirados do mar. Então já tem diversas estratégias, diversas tecnologias sendo formuladas, tem coisas que já estão sendo aplicadas, mas na escala mundial que a gente tem do problema, a gente ainda está, acho que mais correndo atrás. Já para os macro resíduos, né, os lixos grandes, não só plástico, mas qualquer outra coisa que possa ter no oceano, existem diversas ações já que funcionam super bem. Tem uma empresa holandesa, se eu não me engano, que chama The Ocean Cleanup, que eles fazem duas metodologias super interessantes. Uma é em alto mar, eles têm 2 navios que tem uma rede no meio que passa numa velocidade super lenta para não machucar nenhum organismo, né, não pescar nenhum organismo. E eles retiram toneladas de resíduo, muitas toneladas. Eles ficam principalmente em pontos de acúmulo no oceano, né, porque isso acontece também. Por conta de transporte de correntes e tudo mais, tem certas regiões que formam praticamente ilhas de plástico, assim, no meio do mar. Eles focam nessa região e eles também fazem barragens em grandes rios que desaguam no oceano. Então, eles param o lixo continental antes dele chegar no mar e retiram de lá. Já tem esse tipo de estratégia, né? É bem bacana. Porque a gente já está num ponto que tem que tirar o que está, então esse tipo de projeto é muito importante. Mas você falou dessa questão de esperança, né? A luz no fim do túnel. O mais importante agora é fechar a torneira, é parar da fonte, parar de onde está começando. Se a gente seguir consumindo plástico na trajetória que a gente está, no nível que a gente está, cada ano aumenta mais e mais, são milhões de toneladas de plástico sendo produzidas por ano. O Brasil, inclusive, é um país que produz bastante, polui bastante. O ideal é não só retirar dos ambientes de mar e rios e tudo mais, mas usar menos. É realmente fechar a torneira, tem que ser uma coisa que vem antes. Eu acho que a gente está numa fase relativamente boa para falar desse tema, né? A gente está na década dos oceanos, que foi decretada pela ONU, que se não me engano é de 2020 acho que é 2020 até 2030, é nesse período, que coincidentemente foi bem o período que eu terminei faculdade, comecei a trabalhar mais ativamente com essa questão. A gente tem diversas estratégias, né, planos nacionais e internacionais para lidar com plástico, que aí já vai para uma parte mais de legislação mesmo. Então, o pesquisador faz uma pesquisa, entende o que está ali, quais são os plásticos, a quantidade, o que está acontecendo. Aí a gente pega essas informações, a gente quer da pesquisa, e a galera que já tem o hábito de dialogar com o governo estadual, federal e tudo mais. E a partir disso vão se bolando planos nacionais, enfim, de estratégias de combate para o plástico, né? Que é uma parte muito importante. Então tem coisas que tinham que ser proibidas, por exemplo, sacolinha plástica, teve muito país já que proibiu.
não é também o maior problema. Não dá para colocar o vilão num lugar só. Igual a mesma história Isso do é canudo. muito importante. Não dá para você falar, ai, tem que proibir só a sacolinha plástica. Realmente seria ideal proibir, porque é uma coisa que não que poderia ser substituída por uma sacola de papel. A galera podia se acostumar mais a usar sacolas reutilizáveis. Ou levar numa caixa. Os tais dos pequenos hábitos, né? Mas aí essa parte de legislação ajuda a entender também como que os produtores estão fazendo com esse plástico, né? Então, se as empresas que produzem os produtos que a gente consome têm algum tipo de sustentabilidade ali dentro, porque o correto eram grandes empresas se responsabilizarem pelos próprios resíduos, né? Então, que nem tem garrafa retornável de refil, né? Tipo Coca-Cola, um monte de marca tem. O ideal seria que todas fossem. O ideal seria que grandes empresas como essa, que tem um dinheiro absurdo, tivesse seu próprio esquema de economia circular para receber de volta os resíduos que ela gerou e reciclar isso, né? Fazer isso... Ela mesma, não esperar um terceiro fazer essa reciclagem. O ideal, né? seria isso. E um dos grandes problemas dessa situação de canudo, de sacolinha, de ficar apontando pequenos vilões, é que as empresas usam isso a favor delas para tirar a atenção delas, jogar a culpa toda para o indivíduo. Apesar da gente ter que repensar nossos hábitos e ir equilibrando eles para tentar fazer a nossa parte, a gente tem que entender que realmente a gente tem que cobrar isso de empresas, a gente tem que cobrar isso da legislação para essas políticas existirem, para cobrar deles, porque não tem, todo mundo sai muito impune dessa situação. Acho que muito também pelo plástico ser novo, não tão novo, isso já podia ter sido melhor pensado, né? Mas falta entender o tamanho do problema ainda. E aí, a nossa parte também, além de tudo que a gente falou, é de você tentar consumir esses produtos das empresas que já estão à frente e antenadas aí na reciclagem, no biodegradável. Experimentem o shampoo em barra, enfim, as outras dicas que a Laura vai dar pra gente depois também lá pelas redes sociais. Agora, Laura, a gente entendeu já um pouquinho. E me veio uma questão aqui, nós falamos muito de futuro e tudo mais, e tem muitas mães que me assistem aqui ao Mulheres Conectadas, inclusive um beijo para todas vocês que vêm do ABC das Mães, viu? Como que é essa profissão? Você contou, eu me formei, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está assistindo, como que é? Porque às vezes a gente ouve, né, as crianças, quero ser biólogo, ou quero ser veterinário, ou quero ser advogado. Eu queria ser ou bióloga ou veterinária, começou assim. E aí, como que você chegou? Porque a oceanografia é uma área que não é muito conhecida, na verdade. Normalmente, quando eu falo, eu estudei oceanografia, eles entendem oceanografia, o que é isso? Oceanografia. E é um curso integral de 5 anos, é bastante coisa. Denso, sim. É bem denso. E isso porque a gente conhece em torno de 5% do oceano só, né? A gente não conhece nem uma partezinha dele. Isso foi uma das coisas que me fascinou de cara, assim. Eu sempre tive uma conexão bem grande com a natureza, então eu fui criada por pais que sempre se interessaram por isso. Estudei numa escola em São Paulo que eu tive um acesso à natureza muito doido, é uma escola que fica ali perto da Avenida Santo Amaro e tem cavalo, vaca, pavão. Eu tive uma sorte imensa de ter uma criação que, apesar de ser em São Paulo, foi em contato com a natureza de forma muito intensa. E aí, nisso, sempre pensei, medicina veterinária, sempre gostei muito de bicho, tanto que a questão de eu não comer carne tem a ver com essa paixão absurda pela natureza. Ou pensei biologia, só que parecia que sempre faltava uma coisinha, assim. E aí, logo antes de eu prestar vestibular, eu estava na internet xeretando e eu pesquisei biologia marinha. Apareceu oceanografia, eu falei, opa. Aí comecei a entender, né, porque a oceanografia, diferente da biologia, ela vai abranger a parte biológica, física, química e geológica do oceano, tudo numa coisa só. Então a biologia, ela fica só tecnicamente numa esfera disso, né? O que a gente faz é bem mais sistêmico, porque o oceano é um ambiente que tudo acontece muito junto. Se, por exemplo, o plástico que chega aqui na costa brasileira, às vezes pode ter sido descartado na China. A gente acha um monte de garrafa plástica aqui, com rótulo chinês, inclusive. Olha só. Que é descartado ou em embarcação ou diretamente no país. Só que a gente tem as correntes oceanográficas que vão transportar esse resíduo. Como o plástico é muito leve, ele vai embora por distâncias gigantescas. Então, por exemplo, eu sou muito mais da parte da biologia marinha, a parte que eu gosto, a poluição por plástico, tudo mais, os organismos marinhos, mas eu preciso entender como que a física das correntes atua para entender o processo desse espalhamento do plástico. É mais profundo, então, né? Tudo na oceanografia tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. O oceano é um ambiente muito dinâmico. Então, acho que quando eu entendi o quão complexo é, e
E o que a gente conhece tão pouco, já, ao mesmo tempo é tanta coisa, eu fiquei muito fascinada, assim. E é uma profissão que está, acho que, muito em alta agora, porque a gente vai precisar muito das pessoas que trabalham nessa área, né? E não tem só o caminho de conservação, que foi o que eu escolhi, mas tem muita gente que trabalha na parte de exploração de oceano, então ou com pesca, ou com petróleo, que são áreas que costumam gostar bastante. É bem oposto ao que eu faço, mas também tem sua devida importância. Pode virar professor, a gente tem... Você dá consultoria para diferentes empresas, diferentes áreas, tem muita coisa que dá para fazer dentro da oceanografia. Eu sou muito apaixonada. As empresas que querem fazer diferente tem que ter um oceanógrafo Exato. lá, porque é a pessoa que vai entender Com certeza. tudo como funciona, química, física, biologicamente Tudo. ali. Tem muita coisa que precisa de oceanógrafo atuando, até gerenciamento costeiro. Existe muita praia do Brasil que a galera faz obra e depois dá errado, aí erosão, aí areia. Se tivesse um oceanógrafo, ele tinha resolvido. Mas acho que é uma profissão, gente, que maravilhoso, relativamente né? pouco conhecida e agora tá Ai, Laura, aparecendo que um pouco bacana, mais. que orgulho, que gostoso conversar com você, viu? Demais. E aí, depois eu quero fazer um dia uma pauta sobre o não consumo da carne ou a diminuição desse consumo. Eu ainda não consegui parar. Uhum. Várias vezes durante a minha vida eu tentei, já fiquei até uns 4 anos sem. É bastante tempo. Mas não consegui parar 100%, né? Porque não é fácil. Mas se você diminuir, eu acho que já faz uma diferença bem bacana. A carne não precisa ter todos os dias, Com gente. Nem certeza. branca, nem vermelha, nem nenhuma. Né? Acho que tá caro, né, aparentemente. Também. Eu não consumo, mas eu escuto a galera reclamando bastante disso. Fora isso. Então, mas isso pode ser para uma próxima pauta. A gente chama você para conversar também. Com Acho que hoje a certeza. gente aprendeu muitas coisas do que a gente faz aqui, em São Paulo, na sua casa. Aqui em São Caetano, Santo André, São Bernardo. Pode, olha, reverberar em mares aqui do Brasil, da China, como ela disse, porque as correntes aqui também vão para lá, né? O oceano é uma coisa só, né? Isso que a gente tem que lembrar. Tanto que hoje em dia a gente usa o oceano em vez de os oceanos, para tentar fazer essa conscientização de como está tudo ligado. Índico, Patrimônio mundial. Pacífico, é tudo uma coisa só. Então, é consciência dia após dia, é a gente aprender sempre um pouquinho mais, e é você fazer a sua parte aí de casa, inclusive compartilhando esse programa para que as pessoas conheçam a Laura, entendam um pouquinho melhor, e por favor sigam, porque a gente vai cobrar as dicas dela, porque eu já quero Pode fazer deixar. aquela troca na minha casa, assim, ó, Pode aos poucos. Aos Vou jogar poucos. nada fora, porque senão a gente vai produzir mais lixo. Tem que ser não assustador o processo, E tem que ser ensinando agradável. meus filhos, ó, já tenho 3 Criança escudeiros, aprende muito rápido. né? E eu acho que eles já vêm com essa pegada, com essa consciência que a gente traz para eles. Com certeza. Amei, viu, Laura? Obrigada por ter vindo Obrigada ao programa. A gente te espera mais vezes para mais pautas, como eu falei aqui. E parabéns pelo seu trabalho, Muito viu? obrigada. Gente, vocês amaram? Eu amei. Compartilhem o programa, porque essa informação de hoje, ó, foi para lá de especial, viu? Obrigada pelo carinho, pela audiência de vocês aqui que assistem. Deixa eu agradecer meu cenário também, Politext, Sara, pela parceria de sempre, pessoal da produção, todo mundo, ó. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa.